Hoje, Cravistas em Quarentena tem a honra de receber Nive de Armas e Álvaro Cabreira para uma palestra O século XX na evolução do cravo, reflexões, experiências, uma perspectiva de ensino. Na primeira parte, que Nives vai explanar, eu gostaria de falar um pouco sobre ela, para as pessoas que não a conhecem. Nives é pianista, cravista, estudou piano no Uruguai com Raquel Boldorini e introdução ao cravo com Eduardo de Lardoni. Estudou também em Zaragoza, na Espanha, com José Luiz González Uriol, e na Unicamp com Edmundo Hora. Ela participou em masterclass de festivais de música antiga em cravo e música de câmara com Pierre Rantaí, Jacques Hogg, Rosana Lanzelotti. E no Uruguai é sempre convidada para as temporadas anuais de concertos como solista, membro de grupos de câmara em diversas orquestras. Vencedora em 2007, junto com o compositor e violinista Sérgio Fernandes Cabreira, do Prêmio Fundos Competitivos para o Desenvolvimento Artístico e Cultural, do MEC, com o projeto Paisagens Ibero-Americanas para Violão e Cravo. Faz turnê na Espanha, Santa Cruz de Tenerife, Salamanca, Cidade Real de Zaragoza. Como solista, se apresentou em recitais na Espanha e nos Estados Unidos também. É integrante do duo de Armas, duo que forma com a irmã, a cravista Laura de Armas. Além do interesse pelo repertório barroco, Nives dedica-se à divulgação da música contemporânea, latino-americana e nacional. No Brasil, é convidada para o Festival de Música Antiga de Curitiba, Mosteiro de São Bento, em São Paulo, Teatro de São Pedro, do Porto Alegre, Instituto de Artes da UFRGS, se apresentando com os professores Edmundo Hora, Rosana Lanzelotti e Lúcia Carpena. Com o projeto do duo, Uma Viagem pela Música da Espanha e da América Latina, foi apresentado na Espanha, Estados Unidos, Holanda, Israel e Polônia. Então, Nives mantém uma ampla atividade docente desde 2018 e tem ministrado cursos fundamentais na Escola Universitária de Música, do Programa de Educação Permanente com o tema O Discurso Musical, apresentado nesse mesmo ano no Instituto de Artes da Universidade do Rio Grande do Sul, o UFRGS. Desde 2017, faz parte do corpo docente da Escola de Música da Associação Uruguaia de Músicos e tem vários CDs editados. Em 2005, A Influência da Música Francesa na Alemanha, dos séculos 17 e 18. Em 2007, Música Alemã para Duas Tonalidades, com duo de Armas. Em 2011, Concerto de Plata, com Laura de Armas, Sérgio Fernandes Cabreira, no violão, Daniel Wolff, violão, nomeado para os prêmios Açorianos de Porto Alegre. Muito obrigada, Nives, por aceitar o convite, e a gente começa com você. Muchas gracias, Beatriz, por la presentación y sobre todo por la oportunidad de poder intercambiar con este grupo de pesquisadores de alto nivel sobre un tema que es tan vasto como el referido, ¿verdad?, de la evolución del clave en el siglo XX y de la interpretación de la música antigua en general. Pero que nos gustó el poder aportar desde un punto de vista de nuestras observaciones, de nuestras reflexiones y experiencias que como estudiantes primero y luego en este momento como docentes fuimos realizando a través de las transformaciones de nuestra parte interpretativa en el correr de todo este proceso de aprendizaje. Tanto en el piano como en el clave. Mi formación, como bien presentó Beatriz, fue en piano, y luego la transformación que fui realizando a través de los conocimientos adquiridos en la interpretación de este propio instrumento y el actuar docente, en donde reflejo estos conocimientos también en mi alumnado.
para comenzar, haremos referencia a la conocida bibliografía, datos, documentación que se conoce por todos nosotros, que fue parte de mi formación, pero que les da marco conceptual a este tema tan vasto e importante, para luego pasar a las experiencias, a las vivencias, y en una de esas, como representación de esas experiencias también, a una visión en nuestra realidad sociocultural en Uruguay, donde, bueno, en esa área tratamos de aportar nuestras experiencias como intérpretes y como docentes a las futuras generaciones y las dificultades que se nos presentan en nuestro propio medio. Para comenzar, voy a compartir pantalla con láminas de presentación. Pensábamos, ¿cómo se va dando el proceso, verdad, de evolución del clave y de la recuperación de la interpretación de la música antigua? Si bien decimos que es en la segunda mitad del siglo XX, y que la corriente historicista tiene una mayor relevancia, reafirmando una fundamentada forma de interpretación que sigue los lineamientos de los tratados de época, si hacemos un recorrido hacia atrás, hacia años anteriores, vemos que hubo varias manifestaciones, tanto de musicólogos, historiadores, críticos, constructores de instrumentos e intérpretes, que manifestaban interés en la investigación y estudio sobre la forma de interpretación de este estilo. Podemos citar muchas manifestaciones como ejemplos de datos para fundamentar este proceso de recuperación. Podríamos comenzar manifestando lo expresado por Nicholas Harnoncourt, al referirse a Mendelssohn como el artífice del reestreno de la Pasión según San Mateo de Johann Sebastian Bach, considerado como el resurgir de la música antigua en el siglo XIX, fomentando esto una serie de transformaciones a partir de este estreno. Ya sobre principios del siglo XX, vemos varias referencias, tanto bibliográficas como fundacionales, en favor del movimiento historicista. De forma cronológica pensamos en citar algunas de esas referencias que consideramos relevantes. En 1916, Arnold Dolmetsch publica el libro La interpretación de la música de los siglos XVII y XVIII, basándose en el estudio profundo de los viejos tratados. En los primeros años del siglo XX, el surgimiento de las conocidas escuelas de música, que serán los pilares del desarrollo de la música antigua en París, Bruselas, Basilea. Entre 1933 y 1935, las pruebas realizadas por el director de la colección de instrumentos de la Academia de Música de Berlín, Georg Schumann, usando instrumentos de museo, se puede decir que fue por primera vez en mucho tiempo que renació el cuadro sonoro auténtico de épocas antiguas. A principios del siglo XX, pionera en la interpretación del clave, citamos a la clavecinista Wanda Landowska. A partir de 1945, el desplazamiento de los centros de interpretación histórica de Francia y Alemania hacia Ámsterdam, La Haya, Londres y Viena por efectos de la Segunda Guerra Mundial. En 1952, en la Academia de Música de Viena, fue nombrado profesor de musicología y clave a Gustav Leonhard, que luego se trasladó en el 55 para Ámsterdam. En 1954 se publica The Interpretation of Music de Barton Dart, así como en 1963 The Interpretation of Early Music de Robert Donington, que ayudó definitivamente al rescate de la esencia y sonoridad de la música barroca. En 1967, el flautista David Munro fundó, junto a Christopher Hogwood, The Early Music Consort of London. En el 73 comienza a publicarse la revista Early Music.
y llegamos a fines del siglo XX y lo que vamos del siglo XXI, donde la interpretación con criterios históricos, el empleo de instrumentos copia de originales y la música antigua se encuentran en un momento de gran auge en el mundo entero. Dentro de este proceso evolutivo no podemos dejar de mencionar la reaparición de los instrumentos a la escena del siglo XX y la interpretación que, siguiendo los preceptos históricos, se realiza en todo el mundo. Podemos citar la importancia de aquellos que crearon colecciones públicas y privadas de instrumentos, sobre todo a fines del siglo XIX, que han sido de gran ayuda para las experiencias de recuperación de los modelos históricos y por ende de la interpretación de acuerdo a las sonoridades antiguas. Durante la primera mitad del siglo XX se dieron muchos debates sobre si era más apropiada la interpretación de la música barroca con instrumentos modernos o con los originales, intentando recomponer un sonido que según muchos no iba a ser nunca posible. Varía desde la postura de Dolmetsch, que se dedica a la restauración de instrumentos antiguos desde finales de la década del año 1880, a lo dicho por Donington más tarde, defendiendo la práctica de las copias de originales por superar a aquellos en los que él decía tener fallas históricas. Pero también existió desde principios de siglo y sigue existiendo el pensamiento de si realmente es beneficioso el reproducir la música de Bach e incluso de Haydn, Mozart y Beethoven en instrumentos de época. Un aporte destacable en el comienzo del siglo XX y ya fines del siglo XIX es la construcción de los claves industriales, híbridos por su mecanismo, pero que ofrecían la posibilidad de escuchar el sonido del clave aplicando la técnica del piano. A estos instrumentos se les otorga la gran importancia de revivir la sonoridad del clave en una época en que los originales estaban olvidados. Una reflexión que nos surge al respecto será que al no existir a principios del siglo XX escuelas de formación en instrumentos de época, con estos instrumentos como práctica, no tenían forma de trascender. Nos detendremos en dos de las figuras destacadas que citamos anteriormente por considerarlos representativos de dos periodos en la interpretación de la música antigua de tecla. En principios del siglo XX, la clavecinista Wanda Landowska y en mitad de siglo Gustav Leonard. Ambos despertaron una absoluta admiración por la obra de Johann Sebastian Bach, pero absolutamente diferentes como intérpretes y como docentes, y ambos crearon escuelas de clave basados en una técnica diametralmente opuesta. Wanda Landowska partía de una escuela pianística, pero motivada por su admiración por la música del compositor, dedicaba su vida a la interpretación de la obra de este. Por eso se le reconoce como la pionera en revivir la música barroca y el clave, aunque no se remitió a claves originales ni copia de ellos, sino que encarga a la fábrica Pleyel un clave de características especiales. Dedica gran parte de su vida a la docencia, y un alumno que pensé en citar, que se dice que fue su último alumno, es Rafael Puyana, conocido en su país de origen, Colombia, como el príncipe de los virtuosos del clavicémbalo. Puyana lo hemos conocido muchos de nosotros, por eso me pareció oportuno traerlo en esta presentación. Y Landowska dedica a Puyana muchos de sus años de vida en Lakeville, que fue su último lugar de residencia, y en la Fundación de Archivo Manuel de Falla en Granada se incorporó en 2013 el legado del clavecinista Rafael Puyana, dentro del cual se cuenta con documentación de su biblioteca personal,
donde se hallaron correspondencias, programas de concierto, información de su vida y experiencias junto a la clavecinista. Dentro de la descripción y características que Puyana escribió en sus cartas a su familia acerca de la enseñanza con Banda Landowska, se cita, decía de su experiencia con los estudios con la clavecinista. Los dedos son soldados comandados por un general que es la cabeza, decía Landowska. Y Puyana agrega que para fortalecerlos había enfocado una gimnasia muy variada. Los estudiantes que habían trabajado con ella antes de la guerra pasaban un mes entero haciendo únicamente ejercicios. En mi caso, decía, este entretenimiento duró largo tiempo, pero lo combinó con un trabajo musical que me permitía constatar los beneficios de la técnica que estaba adquiriendo. Aquí se muestra la evaluación del trabajo de Puyana realizado por la clavecinista el 20 de enero del 55. Puyana decía que no solo era su maestra de música, sino una orientadora de vida, y la acompañaba en largas caminatas donde conversaban de todo tipo de temáticas. Aquí en la imagen se ve una de las últimas visitas que hizo Puyana a la Banda Landowska antes de su fallecimiento. Todavía en vida de Banda Landowska, Gustav Leonard, en el año 1959, ya estaba enseñando en la Academia de Música de Viena, comenzando una revisión historicista, llevando la mirada de cada facsímil y creando una escuela de clave que dejaría como legado en la interpretación con criterios históricos a los más famosos clavecinistas de la actualidad. Muchos de los presentes sé que han conocido y han estudiado con el propio Leonard y con los clavecinistas que él formó. Presente en ese momento el debate sobre el uso de instrumentos modernos o de época, Leonard habla sobre el piano en una entrevista que le hiciera el periódico El País de Madrid, y se expresa de esta manera. No tengo nada en contra suyo, dice, pero no lo entiendo, es muy grande para mí. Y sobre la pregunta, ¿y qué opina Leonard sobre las adaptaciones de autores barrocos a un instrumento que no se había inventado en su época? Responde, ellos no podrían entenderlo, no sabían lo que era, va en contra de su música. Ni Mozart lo podría entender. Él conoció el pianoforte construido con otra técnica, pero no estos pianos modernos. Vemos que puede haber sido muy controvertida este comentario del maestro Leonard. Incluso hasta hoy podríamos entender que puede ser controvertido este comentario para algunos pianistas. ¿Cómo se fueron dando los cambios en la interpretación de la música antigua? ¿Cómo fue ese proceso? Ciertamente la influencia del siglo XIX estaría presente en la mayor parte del siglo XX. El enfoque romántico de la música barroca fue muy poderoso en la primera mitad de este siglo. Estaría presente de forma directa o indirecta. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces cuando nos queremos adaptar a algo, apartar, perdón, de algo, nos oponemos a eso en reacción contraria. Y entonces vamos a ver la convivencia de dos formas diferentes de interpretación en esta primera mitad del siglo. Una interpretación basada en un ritmo rígido y totalmente mecánico, y la otra que contempla todavía la visión de las largas líneas melódicas ligadas, conviviendo entonces interpretaciones que orillan lo romántico con otras muy mecánicas en reacción opuesta.
Pensamos que la aparición del gran piano en el siglo XIX justamente contribuyó a la problemática. El pianista admira la obra de Juan Sebastián Bach y lo reconoce como el padre del barroco, pero al mismo tiempo vemos la dificultad para encontrar una interpretación adecuada de su obra. Y una de las interrogantes que nos surgen, ¿sería conveniente limitar el instrumento a los requerimientos de la época barroca o adaptar las obras a las nuevas posibilidades del gran piano? Arnold Dolmetsch nos expresa: todos los elementos que hicieron de la música del pasado algo amable para sus intérpretes y oyentes contemporáneos se hallaban inextricablemente asociados con el tipo de sonido entonces conocido y apreciado. Si sustituimos este sonido por los sonidos típicos de nuestros modernos instrumentos y su tratamiento, estamos falsificando el mensaje musical que el sonido original iba supuestamente a transmitir. En consecuencia, toda música debería interpretarse con los medios de producción que estaban en uso cuando el compositor la ofreció a sus contemporáneos. También Thurton Dart nos dice sobre este punto: un compositor del pasado concibió sus obras en los términos de los sonidos musicales de su propio día, tal como un compositor del siglo XX hace. Y si queremos hacer justicia a la música del pasado, debemos descubrir cuáles eran esas sonoridades. Pensamos que estas diferencias de opiniones las refuerza la aparición de las distintas revisiones de las partituras originales que contemplan las posibilidades sonoras del piano, como lo hace la edición de Ferruccio Busoni. Bueno, como todos saben, es una de las imágenes donde en la edición se muestran las indicaciones de tiempo, los matices, articulaciones, bueno, todas las revisiones que el editor fue ofreciendo para darle cabida a la interpretación del piano. En estas citas se leen dos posturas diferentes sobre el tema, una de Thurton Dart, que piensa sobre la forma de interpretación de la notación musical por un intérprete del siglo XVIII, que es totalmente diferente a otro del siglo XX, y lo expresado por Wanda Landowska, que consideraba la objetividad en el modo de interpretar música antigua como algo utópico. En el libro de Lawson Stowell se cita el artículo del teórico musical Prout, que ya en 1879 hablaba de las dificultades con las que se enfrentaba un músico para interpretar la notación de partituras de música antigua. Y quería comentarles una experiencia que tuve en mi primer contacto con el piano, cuando pequeña y estudiando con el profesor Baranda Reyes, que muchos de nosotros comenzamos los estudios con él. Su conservatorio, a propósito, se llamaba Juan Sebastián Bach, y era un profundo admirador del compositor, pero bueno, nuestra forma, la forma de transmitirnos la interpretación era de la vieja escuela, y la articulación que nos hacía producir era absolutamente un staccato muy marcado para diferenciar los sonidos y darle un cierto aire, como decía él, pero con el más rígido de los tiempos, sin permitirnos inflexiones, sin permitirnos rangos dinámicos, más que una forma de eco entre los temas y de posibilidades de fuertes y pianos súbitos entre los planos dinámicos. Mi experiencia está reafirmando una de las posturas de las viejas escuelas, que transformaba a Bach en el más implacable reloj musical,
conjuntamente con la idea de planos dinámicos que fue impulsada por Albert Schweitzer, creando con esto serios prejuicios sobre la graduación de la dinámica, creyendo y disminuyendo, que parecía en ese momento prohibida por las escuelas antiguas. Ya desde mediados y hacia fines del siglo XX, el concepto de interpretación de la música antigua ha dado un giro significativo. Hoy se habla de discurso musical, de la música que proviene de la retórica, y como tal tiene que ser expresada, de forma natural pero bien diferenciada, independientemente del instrumento con el que se interprete. Uno de los elementos vitales para tal resultado es la forma de articulación de ese lenguaje musical. Elegimos un párrafo del libro de Nicolás Harnoncourt, La música como discurso sonoro, donde destaca la vinculación entre el concepto de articulación en la música antigua y el procedimiento del habla. La articulación musical en la música de los siglos XVII y XVIII era por una parte algo totalmente sobreentendido para el músico, quien no tenía más que atenerse a las reglas generales conocidas para acentuar y para ligar, es decir, reglas de la pronunciación musical. Por otra parte, había y hay para aquellos lugares en los que el compositor quería una articulación determinada, algunos signos y palabras. La aseveración de Harnoncourt nos revela la importancia de la articulación como código técnico y expresivo para transmitir el lenguaje musical, lo que llama discurso sonoro. Tomando su concepto, se nos puede concluir que la articulación en la interpretación es más importante incluso que el instrumento elegido para ser interpretado. No podemos separar, es más, necesitamos relacionar el músico como intérprete y su funcionar docente. Más allá de todo trabajo de decodificación y significación de los signos de la notación musical y sus reglas de acuerdo al período que interpretemos, se encuentra el músico, el intérprete. Mucho se ha escrito sobre la relación compositor-intérprete-público. ¿Cuál es la sensación que lleva el público de un artista? Esa es la parte más difícil de enseñar, de transmitir, y que consiste en mover las emociones para lograr la conexión entre intérprete y auditorio. Nos dice Johann Quantz. Casi cada músico tiene una expresión diferente a la de los demás. No es solo la enseñanza diferente que ha recibido lo que causa esa variedad. La diferencia de carácter y de temperamento también contribuyen. La diversidad de gustos depende de la diversidad de temperamentos. La ejecución musical debe ser comparada con la entrega de un orador. Tanto el orador como el músico tienen ambos la misma intención con respecto a la preparación y la ejecución final de sus producciones. Ellos quieren tocar el corazón, excitar o apaciguar las emociones del alma y llevar al auditor de una pasión a otra. En lo personal, la docencia la siento también como un arte, el de poder transmitir la forma de hacer llegar los conocimientos y los afectos de cada obra. Enseñar a expresar como el intérprete no solo debe saber decodificar todas las indicaciones de cada partitura y las directivas de los tratados, sino también trasladarse a un contexto sociocultural y en muchos casos geográfico, en el que no vive y al cual no pertenece. Y a propósito de este concepto, vale transmitirles una experiencia que viví en mis años de formación en España, con mi primer maestro, José Luis González Uriol. Éramos un grupo de estudiantes extranjeros y Uriol daba una clase colectiva por semana. En ese grupo estaba un estudiante de Estonia.
Él era muy correcto e interpretaba la música alemana a las mil maravillas, pero en ese momento estábamos con repertorio español, sonatas de Padre Soler, de Scarlatti, y Uriol, por más que trataba de transmitirle al estudiante de Estonia los giros de la música y la pasión de la música española, no había forma de que este joven captara esa influencia. Entonces, después de un tiempo, sin éxito de parte del maestro Uriol, nos dice al grupo, que la mayoría éramos latinos, nos dice: ustedes tienen que llevar a este tío de copas por las noches de España para que sepa lo que es la pasión de la música española. No sé si saben lo que es ir de copas, es llevarlo a pasear por la noche, tomar tragos. Bueno, lo hicimos, sí, con una cierta resistencia de parte del joven, pero lo intentamos hacer, y por un tiempo, luego de un tiempo, no podrán creer que había empezado a interpretar y a entender la música española de otra manera. También siento la música, la docencia como una responsabilidad, porque estamos transmitiendo nuestras conclusiones, las que el alumno toma por mímesis. Luego debe ser el propio alumno que experimente, investigue, llegue él mismo a esa conclusión, o quizá otra. Me planteo la responsabilidad justamente de orientar al alumno para que pueda generar sus propios caminos de búsqueda en esa interpretación, en la propia interpretación. A continuación le voy a dar paso a la palabra a mi colega Álvaro. Antes que Álvaro comece a falar, eu gostaria de apresentá-lo aos que não o conhecem. Álvaro Cabreira Barriola iniciou seus estudos de cravo em São Paulo com Maria Helena Silveira. Fez licenciatura em cravo na Universidade Mozarteum de Salzburg, na Áustria, nas aulas de Kenny Gilbert, música antiga, e Elizabeth Choknakwa, se é que se diz assim, música contemporânea. Frequentou durante 10 anos masterclasses de Nikolaus Harnoncourt, afinação e manutenção de instrumentos de corda pinçada, com Kurt Wittmeier e ornamentação e desempenho com Liselotte Blander. Participou de masterclasses de cravo, pianoforte e clavicorde com Rafael Puyana, Genoveva Gales, Kees Rosenhart, Jan Haas, Nelly Van Bernard, Paul Badura Skoda, Christian Rieger, música antiga em coro, e David Moroni. Estudou pianoforte e cravo com August Hummer em Linz, na Áustria, e instrumentos históricos no Museu da Cidade. Durante 10 anos foi professor no sistema de escolas de música de Alta Áustria. Entre 1996 e 2013, residiu na cidade do Porto, em Portugal, onde foi professor de cravo no Conservatório de Música de Calouste Gulbenkian, na cidade de Aveiro, na Fundação Átrio da Música, em Viana do Castelo, na Escola Profissional de Música de Mirandela, em Trás-os-Montes, e no Orfeão de Leiria, Conservatório de Artes, em Extremadura. Gravou para a Rádio Europa com a Orquestra Nacional do Porto, em Portugal, e participa de digressões internacionais como cravista e músico em ensemble barroco em vários países da Europa e das Américas. Atualmente, Álvaro é repertorista na Escola de Canto Lírico de Maldonado, professor de música de câmara na Escola Departamental de Música de Maldonado, professor de cravo na Escola de Música AUDEP, que é a Associação Uruguaia de Músicos,
além de ministrar seminários de praxis de música antiga e introdução ao cravo na Faculdade de Letras, Escola Universitária de Música da Universidade da República. Participa como solista e continuista com as orquestras Filarmônicas de Montevideo, Orquestra de Serviço Social de Difusão, Representação e Espetáculos, o SODRE. É fundador do Ensemble de La Mangoche, Ensemble de San Felipe e Santiago e o Dudu Tasto e Vote, com a soprana Carla Caramini. Esse é Álvaro Cabreira, que vai continuar falando para nós em sequência da palestra de hoje. Muito obrigado, Beatriz. Muito obrigado. Boa tarde a todos. A minha intervenção vai ser um pouco mais breve e muito diferente dessa informação tão rica que recebemos agora da Nives. Porque eu gostaria aqui de fazer alguns esclarecimentos. Para compensar essa parte teórica, histórica da Nives, que tão bem foi apresentada, eu gostaria de trazer uma espécie de árvore genealógica dos nossos mestres para trás, para entendermos como chegamos até aqui e entendermos também que todos nós somos, de alguma maneira, filhos da Landowska, do Dolmetsch, do Leonard, de alguma maneira, direta ou indiretamente. Agora sim, gostaria de pedir, por favor, a Nives que colocasse a primeira, que começasse a compartilhar o ecrã. Por favor, Nives, compartilhe a pantalla. A minha primeira experiência, eu não vou falar de mim, mas eu vou falar do que eu descobri a partir da minha experiência. Aqui temos a Maria Helena Silveira. Eu não sei se alguém de vocês a conheceu, os mais velhos provavelmente, Helena Young, Regina Slotthauer, seguramente porque a Maria Helena falava dela. A Maria Helena, ao que se saiba, e que tenho falado com o Wilton Wioninski, passaram pelas suas mãos 3 cravistas, entre eles eu, que dedicamos a nossa vida ao instrumento. Um deles foi o Wilton Wioninski e outro foi o grande Nicolau de Figueiredo. A Maria Helena teve uma passagem pela ProArte, estudou piano com o pai tinha sido formado, o pai era juiz, é um senhor de um grande aspecto, muito moral, etc., o Brasil de antigamente, com uma grande formação e uma grande cultura. Eu frequentava muito a casa deles. Ela estudou, então, com o pai, que o pai tinha estudado com Henrique Oswald, piano. Também ela estudou harmonia e contraponto com Osvaldo Lacerda, e análise musical com Damiano Cosella. Mas o único professor de cravo que ela teve, a única formação com cravo, foi com um cravista chamado Stanislav Heller. Isso eu já sabia da época e tenho conversado. Lamentavelmente, não está cá mais o Nicolau, que o Nicolau também tinha uma grande amizade com ela, para sabermos mais acerca disso. Mas então, peço, por favor, Nives, passamos ao próximo quadro, ao quadro 2, e aqui gostaria um pouco de falar, como já falei no início, que seria uma vista de frente para trás, acerca do Stanislav Heller, que era um cravista e musicólogo tcheco, pertencia a uma família provavelmente nobre, que estudou na Europa, se formou, teve uma grande formação na Europa. Durante a guerra,
a família veio para Buenos Aires e, durante essa estadia em Buenos Aires, ele viajava e se estabeleceu por um tempo em São Paulo e colaborou com uma série de iniciativas e dava aulas. Entre essas coisas, também deu aulas de cravo a Maria Helena. Este grande músico, que eu precisei pesquisá-lo, que não sabia da existência dele, a maior parte de nós, foi a partir da inspiração de um outro cravista inglês, Thomas Goff, que se dedicou ao cravo. Mas este Thomas Goff também devemos agradecer enormemente, porque também inspirou e ajudou a que o George Malcolm, outro cravista muito conhecido inglês, e Thurston Dart, que a Nives acaba de falar dele, se direcionassem para a música antiga. Isso mudou muito, imaginem que é um momento de inspiração, o que nos deu Thurston Dart, por exemplo, nas suas publicações, etc. Também teve uma formação, imaginem que formação tão forte e de grande porte, com Aimé van der Wille, ou Van der Wille, que era uma cravista belga, e com Ralph Kilpatrick, né? Aí começou uma carreira de concertista e, nesse ínterim, foi para Friburgo, foi professor na Escola Superior de Friburgo e teve essa possibilidade de participar com os grandes maestros da época, como Rafael Kubelik, etc. Agora, se vemos para trás o que cada mestre passa ao seu aluno, aí está a razão pela qual eu decidi construir uma espécie de árvore genealógica. Nós recebemos o que os nossos mestres receberam, de alguma maneira, o melhor, o pior, ou, no fim das contas, recebemos o que a nossa capacidade permite. Então, o Gilbert, Kenneth Gilbert, falava meus filhos, meus netos, meus bisnetos, porque no trato do professor-aluno, nessa construção do estudo, nessa construção do desenvolvimento de cada aluno, é a partir do que cada um recebeu. E se voltarmos para trás, vemos que Aimé van der Wille, por exemplo, uma das professoras do Stanislav Heller, também foi. Aqui temos a Ralph Kilpatrick. Se vemos a segunda, por favor. A terceira imagem, por favor, Nives. Aimé van der Wille, Ralph Kilpatrick. Kilpatrick também ensinou a este senhor, deve ter tido, não sabemos quantas aulas, mas aparece como um dos professores de Stanislav Heller. Kilpatrick também recebeu aulas de Nadia Boulanger, que sabemos que formava músicos de uma enorme capacidade, Wanda Landowska e Arnold Dolmetsch, que a Nives já falou de maneira muito certeira acerca do contributo deles. Passamos, então, à quarta slide, e aí nos encontramos com Aimé van der Wille, ou Aimé van der Wille, que também se formou com Wanda Landowska e com André Pirot, que Pirot aparece em vários livros no começo do século, acerca de interpretação, acerca de cravo. Esta senhora Aimé van der Wille foi uma das pioneiras da
reinserção do cravo na cena internacional. E também ela fundou, como a própria Landowska viveu, incentivar os compositores a comporem para ela poder passear as peças nos concertos, né? Por último, gostaria de dizer que Stanislas Heller tinha uma afinidade muito grande com a música francesa, mas também com o repertório contemporâneo, porque se vamos ver o século XX, desde a Landowska, que já recebia, lembramos talvez o mais conhecido dos concertos, o concerto de Manuel de Falla, para cravo, que foi dedicado a Wanda Landowska, também Aimé van der Wille incentivou a muitos. E Bohuslav Martinu teve contato com Stanislav Heller para revisar e tocar e até publicar o Concerto de Cravo de Martinu, que é de 1935. Então, estamos vendo que esta construção para trás sempre leva a Wanda Landowska de maneiras diretas ou indiretas. Passamos agora ao quinto quadro, por favor, Nives. E aqui encontramos, no Mozarteum de Salzburgo, esta senhora, querida maestra minha, e de vários colegas que eu tive a oportunidade de falar, agora para fazer esta pesquisa. Lieselotte Brende foi professora de cravo e de Ornamentik und Aufführungspraxis, que é ornamentação e a maneira de apresentá-las, de entender, de executar essa ornamentação. Quero dizer aqui que eu me deparei ao longo da vida com algumas, que todos devem conhecer, algumas edições do século XIX, fim do século XIX, algumas do começo do século XX, nas quais eram para pianistas, claro, porque o cravo ainda não estava reinsertado na sociedade, nas quais as ornamentações estavam explicadas com notas pequenininhas, né? Há edições francesas, eu acho que, não sei dizer, mas de música francesa, várias, agora não lembro quem foi, os revisores, os editores, né? Mas esta experiência com a senhora Brendle, Lilot, como lhe chamavam os mais chegados, foi muito importante porque ela herdou, por assim dizer, a escola pedagógica e o conhecimento dos ornamentos na sua profundidade da grande Isolde Algrim. Esta senhora também editou esta tabela que alguns devem conhecer. Passamos a sexta, por favor, Nives, a sexta imagem. É uma tabela, este é o frontispício de Wesentlichen Manieren Ornamenti in der Musik, as maneiras mais importantes de ornamentar na música. Esta é apenas a parte da frente, é de grandes proporções, deve ser de mais de 1 metro de largo e 80 centímetros de altura, 70, nas quais, se podemos ver na parte direita do slide, vemos a parte de dentro. Nesta edição de ornamentação, todos os livros de cravo têm sua tabela de ornamentação. A ideia dela foi organizar de maneira cronológica, partindo de Tomás de Santa Maria, El Arte de Tañer Fantasia, de 1565, até chegar
a Johann Nepomuk Hummel em 1828, né? Até entre todos esses, quantos que conhecemos que inseriam as tabelas, né? Mas é uma maneira, esta tabela, de entender não só o desenvolvimento, o progresso da ornamentação, senão emparentá-lo um com o outro e realmente saber que tipo de música estamos tocando, qual é a época e qual a ornamentação que devemos usar para o caso, né? Então, agora, voltando ainda, indo para trás, passamos ao quadro 7 e nos encontramos com uma muito grande da música antiga, desconhecida para nós, que é Isolde Algrim. Eu digo para nós, para a maior parte, e muitos cravistas novos não devem saber dela. Ela também estudou com Wanda Landowska, recebeu conhecimentos. Nessa época não havia como não estar influenciado por Wanda Landowska, mas em 1935 ela afasta-se totalmente da Wanda Landowska, que era contemporânea, né, por ter outra filosofia de interpretação, e se dedica à pesquisa e a tocar em cravos históricos, né? E assim nasceria na Europa Central o historicismo, né, que tanto hoje defendemos e levamos a todos os cantos da terra. Esta senhora foi enormemente conhecida, tinha muita amizade com Richard Strauss, que, a partir da ópera Capriccio, ele compôs uma peça na ópera Capriccio, na qual ela tocava, e a compôs para ela, pensando nela, e quando se toca esta ópera, essa peça em cravo ainda existe, para além de outras que também compôs, que estão editadas pela Schott de Mainz, e da qual poucas pessoas têm conhecimento. Agora, tem mais, porque as relações, passamos ao quadro 8º, por favor, as relações que Isolde Algrim tinha com os músicos da época foram muito importantes, porque em 1954 começou a gravação da Ópera Omnia de Bach, né? E parece que foi a primeira vez que se fez esta proeza, né? Também fez amizade com Nicolaus Harnoncourt, com quem ele tocava na Orquestra de Viena. Lembramos que ele era violoncelista, mas já se dedicava à viola da gamba, e se poderia dizer que ela foi uma das que alentaram ao Harnoncourt para se dedicar na íntegra ao estudo e à performance da música antiga. Já sabemos que Harnoncourt tem um antes e um depois em uma série de questões que a Nives acaba de falar. E esta amizade perfeita, que ele era muito mais novo que ela, né, propiciou a ida dele para o historicismo, que ela já tinha abraçado totalmente. Mais tarde, gravou também instrumentos antigos. Estamos falando constantemente de uma época na qual ainda sobrevivia o cravo Pleyel, Neupert, Sperhack, Wittmeier, que eram os principais que construíam a partir do Pleyel, o cravo mais industrializado, ou mais serial, né? Também tocava cravos modernos, né? Ela gravou, na época,
com Hans Pichner, que era um cravista da extinta República Democrática Alemã, talvez o mais conhecido, com Zuzana Růžičková, que é a cravista que nos ajudou enormemente a entender uma série de coisas e que tocava só cravos Pleyel ou Neupert ou Wittmeier. Gravou com Hans Pichner, Zuzana Růžičková, Robert Veron-Lacroix, os concertos para 3 e 4 cravos de Bach. Teve um aluno que é um cravista, passamos a próxima, por favor, Nives. É um cravista o australiano, Peter Watchorn, escreveu um livro acerca da Isolde Algrim, e no qual eu vou ler apenas um pedacinho, um comentário acerca desse livro. Isolde Algrim aparece nas páginas da biografia do Peter Watchorn como um artista de grande profundidade, percepção e integridade, e uma pessoa de extraordinária força e determinação. Suas contribuições pioneiras para o campo da música antiga, que em grande parte não foram reconhecidas, foram vitais para a nossa consciência e apreciação atuais da estética musical de outros tempos. Como uma excelente musicista que conhecia a importância da pesquisa acadêmica, viu os instrumentos da época como ferramentas primárias para a compreensão da música do passado. Ela influenciou muitos dos mais conhecidos intérpretes musicais da geração próxima, que veio a seguir. A história da vida musical de Algrim oferece mais do que um vislumbre do florescimento da música antiga em Viena antes da Segunda Guerra Mundial. Aí vemos nesse slide frontispício do livro, no qual não só se fala de Isolde Algrim, senão do renascimento da música antiga em Viena. Viena sempre foi um grande centro, e ainda era, à altura, um centro musical. E à direita vemos uma fotografia dela num dos cravos da casa, com o esposo, que chamava-se Erich Fiala, era um senhor com muito dinheiro que dedicava-se a colecionar instrumentos antigos. Então, iam muitos dos músicos à casa deles e a festa era muito importante porque podiam tocar com instrumentos que não se encontravam na época. Estamos falando dos anos 30, 40, né? Dessas décadas. E ainda não haviam as cópias de tantos instrumentos. Mas então vemos que aí houve um corte com a música dos cravos em série da Wanda Landowska. Vamos a seguir então a próximo slide, por favor, Nives. E aqui encontramos, eu não vou falar de Kenneth Gilbert, porque é de amplo conhecimento tudo que respeita a reedição, esclarecimento, historicismo, renascimento de muitos compositores que estavam esquecidos, e a revisão de muitas edições. Não vou falar do grande mestre Kenneth Gilbert, só vou dizer uma coisa que eu tenho falado com alguns colegas que também estudaram com ele. As aulas do Gilbert eram... o Gilbert, às vezes, aprendia-se mais do que ele não dizia, do que ele dizia. E esse silêncio queria dizer muito, ou o gesto queria dizer, era muito, muito parco. E entre os alunos, eu lembro que na época, muito jovens nós, comentávamos,
caramba, é um nome gigantesco, Kenneth Gilbert, mas é como toca, não nos tocava. Touché, tocar o coração musical. E eu tenho falado ultimamente com alguns colegas, e agora, depois de velhos, que entendemos, agora de uns anos para cá, claro, entendemos realmente qual era o seu discurso. Porque o Gilbert tinha um enorme respeito pela partitura, que não é fácil encontrar em todo mundo, né? E o respeito o levava a ser enormemente discreto, né? Não se afastar demais, como às vezes vemos que ultimamente tem aparecido alguns cravistas magníficos, mas que é um passeio de um pouco de performance, um pouco às vezes, não queria dizer palavras muito duras, mas uma demonstração de possibilidades incríveis. Estou a lembrar do Il Giardino Armônico, por exemplo, com as suas interpretações assim. E não estou a comentá-las, nem estou a lançar nenhum juízo acerca dessas peças, mas estou a colocar em contraposição a como nos parecia a nós que o Gilbert tocava na época. Mas o Gilbert, que eu não vim aqui a falar dele, se passamos ao próximo quadro, o Gilbert estudou com um cravista que a mim me dizia muito na época, antes de estudar realmente cravo, quando eu realmente me apaixonei pelo cravo. Estou falando de Ruggiero Gerlin, o nome soa um pouco estranho, mas é Vêneto, que muitos sobrenomes acabam em N, Gerlin, Guglielmin, etc. Ruggiero Gerlin foi aluno da Wanda Landowska e passeou pela Europa concertos, fotografias dos dois tocando juntos, tocavam a quatro mãos a dois cravos. Ruggiero Gerlin, mesmo tendo vivido até 1983, digamos que nos anos 70 já o historicismo estava completamente afincado, nunca deixou de tocar ou de gravar, principalmente em cravos, que imagino que deviam ser Neupert, porque de todas estas marcas, o Pleyel deixou muitíssimas décadas de construir, né? Mas quem tomou a aposta foi a fábrica Neupert, que ainda existe, ainda constrói instrumentos, vamos dizer, inspirados no Pleyel, um pouco menores, com menos pedais e tal. Wittmeier, que também construía instrumentos cópias, e Sperhak. E há outras marcas por aí menos conhecidas, mas principalmente eram estas três. Se vamos escutar as gravações do Ruggiero Gerlin, lembra muito a Landowska, talvez por ser a maneira de tocar muito, por ter recebido muito tempo, ter tocado com ela durante muito tempo, né? Essa precisão no tempo, essa maneira de mandar a linha de maneira clara, era outra época, mas ele a conservou até o fim das gravações. E alguns alunos do Ruggiero Gerlin, aqui temos, aqui na próxima, por favor, Nives. Entre eles Blandine Verlet. Se vemos no próximo Nives, por favor, o número 12, obrigado. Blandine Verlet. E Dreyfus. E Dreyfus. De Verlet tive a oportunidade de escutá-la
era historicista completamente, tocava de uma maneira muito exótica, magníficas gravações. Tenho uma anedota para contar acerca de quando eu era estudante. Eu me apaixonei por Marchand, o Marchand que a Blandine gravou. E um dia, quando somos estudantes, não deixamos influenciar demais com o que escutamos, que está bem, mas se esticamos demais está mal. Levei o primeiro prelúdio ao Gilbert para tocar, e eu, sem me dar conta, era como uma cópia da Blandine Verlet, mas não, claro que não muito tão bem quanto ela, né? E a primeira coisa que o Gilbert me falou, me perguntou: a quem você escutou que está tocando isso desse jeito? E eu, sem olhar assim, com vergonha, que aí me caiu a realidade de entender que eu estava copiando e não percebia. E ele me falou: Blandine Verlet? Bom, de Dreyfus, já sabemos que era uma excelente professora, uma pedagoga fantástica. Eu tenho ouvido que era do melhor que havia na época, para além das suas gravações magníficas, que todos nós temos a possibilidade de escutar, porque obrigado que ela gravou tanto. Vamos a passar, então, à última conotação desta palestra pequena. E chegamos a Elisabeth Chojnacka, que a Beatriz não sabia, era polaca, realmente é Chojnacka. Foi aluna de Aimé van der Wille, a cravista polaca que vimos, a cravista belga que vimos anteriormente. Estudou aqui quando esta senhora dava aula na Escola Superior de Música de Varsóvia. Mas depois, Elisabeth Chojnacka se mudou a Paris e se estabeleceu ali até o fim dos seus dias. Mas a particularidade é que se dedicou pura e exclusivamente ao cravo moderno. E tocava em cravos Neupert, unicamente Neupert, e recusava qualquer outro instrumento. Eu lembro que uma vez eu tinha contato com a Filarmônica de Montevideo e falei com ela: professora, estaria de acordo em ir a Montevideo tocar? Não sei o que era na época, que eu tinha falado com a direção artística daqui, e ela me disse: eu vou, mas qual é o instrumento que tem lá? Falei: tem um player. De jeito nenhum, eu não toco instrumento player. Se vocês me querem ir lá, tem que levar o meu Neupert para lá. Era impraticável na época. A experiência da Elisabeth Chojnacka, estudar, eu nunca tinha estudado cravo contemporâneo, foi muito interessante, porque ela era professora em Paris e no Mozarteum de Salzburgo. Foi o conhecimento de outro tipo de escrita totalmente diferente, que veio a revolucionar enormemente a minha cabeça. Já nessa altura já havia uma enorme corrente de composições para cravo, composições do século XX. Uma vez ela me levou um catálogo de composições que era deste tamanho. Era incrível a quantidade de música, e ela recebeu composições, ou a ela foram dedicadas composições. Aí vemos no quadro 14, por favor, Nives. Imaginem os nomes que temos aqui. O Ligeti conhecemos,
ela gravou toda a obra de Ligeti. Ligeti também lhe dedicou peças. O próprio Oana, o último que lhe dedicou uma peça foi o Michael Nyman, que tinha virado muito conhecido a partir da composição da música de piano, um filme que deve ter assim uns 25 anos por aí, um filme fantástico no qual ele escreve a música Penderecki, Gorecki. Se vocês vão e veem o concerto de Gorecki, esta Elisabeth Chojnacka, que tinha uma altura, era baixíssima, era muito pequenina e usava uns saltos enormes, tinha uma presença gigantesca no palco, na aula, na rua, onde ela estivesse. Ela recebeu esses conhecimentos de Aimé van der Rohe e os levou para frente com esse passeio de música contemporânea que nos deu, assim como a incrível Antoinette Fischer, a grande cravista suíça, a qual foram dedicadas uma quantidade enorme de peças do século XX. Eu queria, para terminar esta palestra, mostrar uma fotografia que seria a próxima, Nives, por favor. Nesta fotografia, aí vemos o século inteiro numa mesa só. Este foi um encontro para o concurso de Paris, em 1976. Aí vemos a Edith Dreyfus, que tocava de maneira historicista, foi maestra de Christophe Rousset, Olivier Beaumont, Jory Winicourt. Vemos detrás de óculos Robert Veron-Lacroix. Robert Veron-Lacroix, quando eu era criança, estou a falar de 40, 45 anos atrás, tocava com Jean-Pierre Rampal, Arthur Crimion, Paul Tortelier, gravou enormemente, mas sempre em instrumentos Pleyel. Há uma gravação fantástica que a mim durante muitos anos me pareceu insuperável, do concerto em Ré maior de Haydn, tocada por Robert Veron-Lacroix. Ao lado vemos no centro, como não podia ser de outra maneira, Gustav Leonhardt, que é totalmente historicista. Ao lado vemos a Ruggiero Gerlin, o grande mestre, que foi mestre de Gilbert, vemos ao lado, e de Hugues Dreyfus também. E, por último, o amado mestre Kenneth Gilbert, numa mesa descontraída, deve ser uma pausa destes do júri, eles serão o júri do concurso. Para finalizar, eu gostaria de dizer que o que eu contei aqui acerca dessa experiência de saber algumas coisas da internet e outras, ter ouvido diretamente, nos ajuda a entender que todos recebemos ajuda de todos os planos da vida, claro, mas no plano artístico, essa tradição oral que estes pioneiros do fim do século XIX e começo do XX tiveram a coragem de levar para frente, nós somos agora os responsáveis de continuar com esta tradição oral que, como sabemos, tinha se perdido durante o século XIX. Nós tivemos que reinventar a oralidade. Então, esse contributo vem apenas a dizer continuemos a levar o conhecimento, e este fórum da Beatriz, muito obrigado, Beatriz, nos faz bem a todos e realmente é uma força, ainda mais nesses tempos de pandemia tão estranhos, novos, nos dá uma força para continuar e honrar esses mestres que nos devem estar a olhar
em algum lugar, tomara. Eu agradeço a todos pela atenção. Muito obrigado. Luego de esta valiosa información y vivencias transmitidas por mi querido Álvaro Cabrera Barriola, queríamos traer también un poquito la mirada a nuestro Uruguay y nuestras posibilidades de insertar como docentes e intérpretes la música barroca aquí en nuestro país y las dificultades que podemos llegar a, las dificultades que se nos presentan y los avances de alguna manera que hemos tenido. No queremos extendernos demasiado porque la presentación ha sido extensa, pero quería tratar de traer un poquito la mirada a nuestra realidad y repasando en algo esta pequeña historia que tiene el Uruguay, los pequeños hechos que han marcado esta posibilidad de desarrollo del clave en el Uruguay. Quería citar algunos de ellos como importantes para después nosotros nuestra tarea, como dice Álvaro muy bien, de poder continuar con esta labor. Y nuestra historia se remite a muy poquita información, y ella se basa en el año 1929, cuando, que muchos de ustedes ya saben, Wanda Landowska trae el primer clave Pleyel al Uruguay, que aún sigue en nuestro Sodre, que maravillado con el sonido del instrumento y su ejecución, queda en el Sodre y es comprado por la institución. Y muchos de los pianistas de ese momento se interesaron en poder tocarlo, pero luego de ese hecho puntual de 1929, muchos años pasaron, una brecha muy grande, hasta que un nuevo clave y alguien se dedicara a revivir la sonoridad del instrumento en el Uruguay. Estuvo a cargo de algunos clavecinistas que en ese momento se interesaron a trabajar en Europa, volver a hacer sus aportes, como María Teresa Chenlo, Mercedes Olivera, y quiero detenerme en Eduardo Gilardoni, que fue nuestro querido maestro y generador de este movimiento, en donde la generación actual de clavecinistas le debemos su iniciativa en el desarrollo de la música barroca en el Uruguay. Pero uno de las piedras fundamentales, vamos a decir, en el desarrollo de esta música en el Uruguay ha sido el constructor de claves Trevor Beckenleg. Aquí estoy mostrando brevemente, porque no quiero detenerme mucho en cada una de las imágenes, el clave de Wanda Landowska traído para tocar el concierto en el Sodre. Y aquí está uno de los grupos que teníamos en el año 91, que aquí está nuestra querida Rosana, con Trevor Beckenleg, en una de las reuniones musicales que hacíamos en la casa de Eduardo Gilardoni, en recepción de varios músicos que venían al Uruguay. Fue una época en el entorno del 90, antes del año 2000, en donde la música barroca estuvo en auge, gracias a varias instituciones y varios emprendimientos, incluso iniciativas y esfuerzos personales de varios músicos de Uruguay. No puedo dejar de mencionar a Cristina García Vanegas, creadora y fundadora del Coro de Profundis y del Festival Internacional de Órgano, para el cual invitó a los más grandes exponentes de
del órgano y clave de Europa. Y muchas instituciones como el Centro Cultural de Música, que llenó los teatros Sodre y Solís con los mejores maestros europeos en torno al clave y a la música barroca. Pero en estas iniciativas y en esto, como decía Álvaro muy bien, de querer formar a las nuevas generaciones de músicos, tratamos de poner nuestro aporte, ya que en la universidad, ustedes sabrán, en la Universidad de Música no se imparte cátedra de ninguno de los instrumentos barrocos, no solamente del clave, pero sí músicos que han dedicado parte de su vida al estudio del barroco en el extranjero, tanto violín como flauta, como clave, por cierto, presentan sus iniciativas y sus proyectos a la Escuela Universitaria de Música, y hay un espacio que se nos permite trabajar en cursos de educación permanente, en cursos de extensión, donde podemos trabajar con los estudiantes de la escuela universitaria y así, aunque sean instrumentos modernos, transmitir nuestros conocimientos de la interpretación del barroco. Aquí, como ejemplo de uno de esos cursos que vengo dando antes de la pandemia, debo decir, porque en estos momentos no he podido seguirlo ofreciendo, pero uno de los cursos he trabajado con estudiantes de piano, y en este espacio lo di a llamar el discurso musical. En esta experiencia, y Álvaro también ha tenido varios cursos con alumnos de canto y de piano también, y en este espacio que se nos brinda en la universidad, en este curso trabajamos con alumnos de instrumentos modernos. En el discurso musical hicimos un mes de curso intenso en donde los estudiantes de piano por primera vez experimentaron en tocar el clave. Yo quise llevar esa experiencia a la universidad, ya que fue positivamente lo que yo experimenté, el pasaje del piano al clave, y quería que ellos pudieran sentir lo mismo que sentí yo al primer momento que pude experimentar sobre el instrumento para el cual el barroco fue escrito. Y realmente ellos mismos manifestaron de forma muy elocuente al poner sus manos por primera vez en un clave, al sentir el pasaje del plectro debajo de sus dedos y la sensación diferente que eso producía. Fue una experiencia muy estimulante para mí y para ellos también. La audición de cierre, que me gustaría con la colaboración de Beatriz, si pudiéramos pasar para terminar algunos fragmentos de este discurso musical en una pequeña audición que hicimos de cierre del curso de un mes, concierto que di a llamar Teclados en Espejo, en donde los alumnos pudieron, después de algunas prácticas en el instrumento, hacer esta presentación. Gracias, Beatriz. No sé si va a ser posible escucharlo.
Bueno, esta ha sido la muestra, este último chico fue Daniel Francis, ahora alumno de Álvaro, fue, sí, lo habrán reconocido, uno de los jóvenes que experimentó en el año 2019 en el curso de educación permanente que yo les presentara al comienzo. Y acá para finalizar y sin dejar de agradecer a todos los presentes y un poquito de disculpas porque la presentación se alargó un poco de más. Queremos terminar la presentación con esta experiencia colectiva, un esfuerzo que ha hecho el Uruguay conjuntamente con la Filarmónica de Montevideo, primera vez que en el año 2019 se realiza los conciertos de 2, 3 y 4 claves de Bach con 4 clavecinistas uruguayos, que fue en ese momento Cristina García Vanegas, Laura de Armas, Álvaro y quien les habla. Un fragmento del tercer concierto en re menor. Por favor, Beatriz, y muchísimas gracias.
Bravi, bravi. Parabéns pelos concertos, parabéns pela palestra, que agradável, quanta informação interessante. A dinâmica que vocês fizeram foi muito boa, parabéns. Eu gostei demais, ambos. Excelente, parabéns. Fotos que eu nunca tinha visto. Bravo, bravo, bravo. Muchas gracias. Foi muito variada. Foi ótimo, e essa coisa que vocês fizeram de ir no tempo e voltar, ficou muito claro. Eu achei bem interessante, porque a gente percebe como a moda na interpretação musical é uma coisa presente, né? Os vários períodos e o que é certo naquele período, que é dito como lei, e passa o tempo, isso já não é mais assim, já se transforma. Então, isso ficou muito claro com a maneira que vocês nos apresentaram essa palestra. Foi muito bom, eu fico muito agradecida. Alguém disse aqui, essa ideia fantástica do discurso... a Rosana, que ideia fantástica dos discursos musicais, vou ter que sair mais uma vez, parabéns a Nive e Álvaro, prazer em revê-los. Helene Yankee, obrigada Nives e Álvaro pela ótima apresentação. É bom relembrar os que foram nossos mestres, trocar experiências no momento presente e ajudar a manter viva a chama para o futuro. Estou sem microfone, mas me despeço por aqui. Parabéns. O Edmundo, belíssimo esse cravo. Soa muito bem. Parabéns, Álvaro. Então, aí Álvaro disse que o cravo... De quem é o cravo, Álvaro? Eu estou tendo dificuldade aqui no chat. O cravo, eu tive a sorte de aterrissar, perguntar primeiro ao Edmundo, que na época morava em Amsterdã, eu estava em Salzburg, viajei inúmeras vezes, o Edmundo me fez um levantamento, me disse, vá ao ver ao Klinkhammer, ao Katzmann, etc., etc. E na longa lista estava o Brur de Witte, que era um cravista, muito bom cravista, professor de cravo e também luthier. E eu, entre todos, eu fui vê-los todos em várias viagens, mas me decidi pelo cravo, que o Edmundo também tem um cravo Brur de Witte. Me decidi pelo Brur de Witte, que na época ele não estava construindo cravos Blanchet, é o primeiro Blanchet da vida dele, ele teve que conseguir os planos do Blanchet, e foi o primeiro Blanchet, depois construiu vários mais. Eu devo dizer que realmente essa experiência de conhecer estes luthiers, que em Amsterdã havia vários, em Zupfen, em Hilversum, etc., ampliou o conhecimento e me deu uma enorme força de ver quanta gente encomendava instrumentos, porque na época, estou falando começo dos anos 90, não foi, Edmundo? Faz uns 30 anos disto, quando se ia à casa do Klinkhammer, por exemplo, era um desfile de pessoas que iam, o mesmo com o Katzmann, né? Era um desfile de pessoas que iam falar com ele, perguntar os ateliês, e realmente foi muito bonito, e estou muito contente por ter, e muito agradecido a Edmundo por ter realmente, porque eu me inspirei, o cravo do Edmundo é um cravo muito bonito, não é Blanchet. Qual é o seu cravo Brur de Witte, Edmundo? Qual é o modelo? Fater. Ah, tá. É um Fater de um teclado só. Era o que ele construía na época. Eu acho que ele nunca tinha feito de 2 teclados, e muito menos francês. Ele fazia Fater, depois continuou fazendo clavicórdios também. Foi uma experiência muito boa, muito boa. E o cravo está com quase 30 anos, e o som tem umas rachadelas em cima, né? No fim do teclado, que isso na tábua harmônica, né? Que no começo todos nos assustamos, né?
dia fiz vir o próprio Vildevite para que me fechasse essas fendas. E ele me falou, mas que isso? Não é um cravo que não tenha fenda. A fenda é uma respiração do cravo. Né? Numa época de muita umidade, ele tem mais espaço para inchar, né? Então até que nem é muito importante preencher essas fendas. Mas é assim. E agora há muitos cravos que eu queria dizer uma coisa que era importante para fechar. Quando eu saí em 1980, era muito cinza tudo, não havia possibilidade. Esse cravo Pleyel, que a Nives mostrou, era o único cravo na época, já tinha começado a construir o cravo, o Trevor, né? Já naquela época, eu acho que já algum cravo ele tinha construído, mas não havia acesso, porque, lamentavelmente, esse cravo Pleyel esteve totalmente fechado a qualquer um que não fosse uma pessoa só, estava sendo monopolizado. E vir do piano, tocar no Pleyel, era muito acessível para nós, que estudávamos piano na época. Mas depois de ter voltado, depois de 35 anos que eu voltei ao Uruguai para me estabelecer, encontrei um ambiente totalmente diferente. A Nives já falou de quanto desenvolveu a partir da visita dessa nossa cravista que está afincada em Madrid, Maria Teresa Chenlo, que também gravou, e a ela tem lhe dedicado muitas peças modernas. Ela nos deu a conhecer Mariana Martínez, por exemplo, que não conhecíamos nem a existência de Mariana Martínez. Eu lembro que ela estreou um concerto, deu um curso ao qual assistimos o Eduardo Girardoni, o guitarrista Eduardo Fernandes, um dos grandes guitarristas do Uruguai, e eu com uma sonatita do Padre Soler a fazer a primeira incursão no cravo. Depois de 35 anos, encontrei um Uruguai completamente diferente a partir do grande trabalho que fez o maestro Girardoni, o Edmundo, que esteve aqui algumas vezes, a Rosana Lancelotti, a Nives e a Laura, que têm feito um trabalho fantástico também na formação de público, na angariação de alunos, e começamos a ver agora o resultado de tudo isso, né? Era isso. Parabéns. Olha, eu queria também cumprimentar o Daniel Francis pela excelente performance. Parabéns. Continue, viu? Quiero agradecer todos los mensajes que estoy viendo por el chat, la maestra María Lourdes Cútolo, bueno, de Edmundo, todos los mensajes que van llegando en el chat, los quiero agradecer muchísimo, y la presencia de todos. Beatriz, hay una manito levantada de José Rodríguez. De mi compañero y amigo José Rodríguez. Primeiramente, parabéns, Beatriz, pela ideia de ter organizado este espaço. Quero parabenizar a Nives e o Álvaro. Amei a palestra, foi muito informativa. E tenho uma pergunta. Eu acho que pode ser também participar a Laura, que ela é também do ambiente do cravo e da música antiga aqui do Uruguai. Hace muchos años que todos los uruguayos que estamos aquí, formamos parte del mundo de la música antigua, y tenemos también muchos uruguayos que nos tuvimos que formar en el exterior porque no tenemos el espacio o no teníamos el espacio donde formarnos. Creo que es el caso de los que estamos aquí hoy presentes. Por suerte, por ejemplo, ahora Daniel tiene excelentes profesores en clave en Uruguay con los que puede estudiar. No es mi caso, que me tuve que ir para la URGS en Porto Alegre para aprimorar los estudios en flauta dulce. Y
si bien como Nives y Álvaro expusieron aquí que hay un ambiente en el cual se puede hacer música antigua, yo les pregunto a ustedes ¿qué es lo que está faltando? ¿Qué acciones podríamos desarrollar para que estas iniciativas individuales no queden en esas iniciativas individuales? Que parece como que siempre quedamos en esa iniciativa individual en el Uruguay. Desde que yo comencé en la música antigua no hemos podido trascender a tener un movimiento mayor como se tiene en Brasil, por ejemplo, o en Argentina. Nosotros quedamos ahí siempre, siento como una gran rueda cuadrada en el Uruguay. Viene un festival, todos quedamos súper felices de la vida y la rueda cuadrada vuelve a caer y quedamos como en la nada. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué acciones nos estarían faltando? Bueno, contesto lo que en mi observación he podido realizar en todo este tiempo. Las iniciativas es verdad que van quedando, son muchas y hay mucho interés, y los jóvenes son como un motor para nosotros para que podamos plasmar estas iniciativas. Pero es muy difícil a partir de los responsables de las instituciones. El Uruguay es muy conservador ya por su propia idiosincrasia, conservador y tradicionalista, y más apoyan a todo lo que tenga que ver con lo popular. Entonces, ese manto de popularidad deja atrás toda iniciativa en el campo de la música erudita. Y más aún cuando se sabe que en todo el mundo lo que tiene que ver con la música antigua es una tarea no demasiado fácil para llevar, creo que en cualquier país. Yo creo que lo que está faltando también es unirnos. Esto que estamos haciendo un poco nosotros ahora con Álvaro, con Laura, y que hubo en determinado momento con profesores y artistas extranjeros que venían apoyados por las instituciones, como fue el caso justamente de Edmundo, de Rosana, de todos nuestros queridos maestros brasileros que tuvimos la oportunidad de traer en determinada ocasión. Eso ha quedado un poco en él en un tiempo pasado, y ha cerrado muchas instituciones aquí en el Uruguay últimamente en el entorno a la música y favorables a la construcción de nuevos públicos y de nuevas, fomentar todo este nuevo ámbito de desarrollo. Y hay que, después de que pase toda esta etapa tan difícil para el mundo entero, volver a unirnos y a que ustedes, por ejemplo tú, José, que vienes con nuevas expectativas y con nuevas fuerzas del extranjero, podamos entre todos sacar adelante a nuevas generaciones de interesados en la música antigua. Es un problema complejo que tiene que ver con lo cultural, y que bueno, que creo que unas pocas iniciativas no van a poder sacarlo adelante. Sí, también me gusta exactamente cada palabra que dice Nives, o sea, también la reitero. Y también otra cosa que ocurre aquí, que es un país chico, y no solamente porque sea chico, porque hay países en Europa más chicos que Uruguay, y sin embargo tienen un avance cultural y musical muchísimo más grande que el nuestro. Es que Uruguay es Montevideo, donde se nuclea, donde se concentra el interés musical, es Montevideo. Existen otros 18 departamentos donde se están haciendo esfuerzos, obviamente. De hecho, Álvaro es uno de los docentes en el interior de nuestro país formando valores. Pero es difícil
hay pocos elementos. Entonces, donde en realidad hay trabajo, los profesionales se nuclean en Montevideo. Entonces, no es como el monstruo que es Brasil, o mismo si vamos a la Argentina, con todos los problemas también, sino hay aquí, hay aquí, hay aquí, hay aquí, hay opciones de otros lugares, muchas opciones. En Uruguay es Montevideo, nada más. Somos 3 millones de habitantes. Entonces, a todo eso se suma, lógicamente, las trabas, como dijo Nives. Yo, por ejemplo, a modo de eso ya lo habíamos dicho y lo había planteado en una oportunidad, me parece, cuando tuve la posibilidad de hacer el año pasado, el otro, la palestra sobre música, los comienzos de la música digamos, el clave en el Uruguay. Sabemos, se acaba de decir en esta palestra, que en el año 1929, creo que fue, que cuando vino Wanda Landowska, que ya representaba a la firma Pleyel, dejó y que lo compró el Sodre, muy bien. Bueno, hace más o menos unos 3 años o 4 años hicimos todo un movimiento de todos los clavecinistas de Uruguay, así como de clavecinistas uruguayos que se encuentran en el mundo entero. Y se hizo, con firmas de cada uno de ellos, se hizo un legajo y fotos, que Nives presentó, ¿no? Las fotos del Pleyel que se encuentra en el Sodre, porque había mucho interés de poder levantar ese instrumento para, si no bien no es el instrumento, pero es un excelente instrumento que hay pocos en Sudamérica, un Pleyel. Bueno, vaya, para poder tocar música antigua. Ese expediente, digamos, que se presentó, una persona responsable del Sodre presentó ese proyecto, todavía, claro, estamos hablando de 2 años de pandemia en los cuales, tras que todo es difícil, todavía el poder ingresar un presupuesto en el cual tienen que venir del extranjero gente para venir a trabajar, todo digamos, lo que hay que gastar e invertir en eso. Y bueno, todavía el proyecto no llegó el momento de poder encontrar un interesado para que ese Pleyel pueda ser tocado por alguna mágica mano y poder presentar un concierto, por ejemplo, con orquesta, ¿no? Un concierto contemporáneo, sería ideal. Y sin embargo hay conciertos que no se pueden hacer porque hay que hacerlo en los claves, ¿verdad? En los que cada uno tiene. Sin embargo, que contamos con esto. O sea que no es fácil. Hay cosas que se pueden hacer. Con unión, es verdad. Sí, con unión se puede hacer mucho interés y luchar. Hay cosas que se pueden conseguir. Pero cuando los intereses, como dijo Nives, los intereses superiores de quienes son los que lideran una determinada situación y son los que mueven las piezas, no existe interés, no es fácil, no es fácil. Continuaremos. Continuar, sí, exactamente, y por supuesto nunca hay que bajar los brazos, hay que seguir, porque sin duda, mientras se tenga fuerza, ánimo, hay que seguir adelante para... A gente lutar contra governantes desinteressados, até convencer os governantes que aquilo é importante e é bom. Aí troca o governo, você tem que começar tudo de novo, né? É sempre um processo muito complicado, né? Eu vivo num lugar que não é o eixo Rio-São Paulo, né? O interior do Brasil, o centro do Brasil, né? Perto de Brasília. E é uma situação também que a música de concerto aqui já é bastante evoluída, temos já 2 orquestras profissionais e 2 outras estudantis, 3 outras. Mas com relação à música
música dos períodos do século XVII para trás, é bem complicado, né? Você conseguir que se compre um instrumento numa escola, institucionalizar a coisa, é uma luta, é uma luta. Não é fácil, eu sei bem do que vocês estão falando, mas a gente é persistente, né? A gente não desiste e continuamos nessa luta, porque é assim. E é só com, Hay que ser com união. persistente, exatamente. Exatamente. E unido, né? Porque sem união, uma pessoa sozinha não consegue fazer nada. Né? Somos poucos, mesmo no mundo somos poucos, não somos... então tem que ir com calma. Bom, nós temos aqui presente o Roger Lag, que é um violinista, será o convidado para a próxima semana, vai falar sobre... Olá, pessoal. Em primeiro lugar, obrigado pela essa palestra maravilhosa, por esse espaço incrível também, né? Assim, toda vez sempre... Bom, a palestra vai ser sobre ornamentação livre na música barroca italiana, né? Foi um pedido da Beatriz e em cima da minha pesquisa que eu fiz na minha dissertação de mestrado também. Ótimo. Então, quem veio pela primeira vez, se quiser voltar na semana que vem, é o mesmo horário, 16 horas, o mesmo link do Zoom, estão convidados, podem convidar os interessados. E Nives e Álvaro, mais uma vez eu agradeço a sua disposição, o trabalho enorme que vocês tiveram em preparar essa pesquisa excelente para trazer para nós, foi muito, muito, muito mesmo proveitosa, muito interessante, muito bem mostrada e parabéns pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo aí também no Uruguai, né? Vizinhos, continuamos na luta, somos da mesma América, né? Estamos aí lutando pela música antiga e vamos continuar nessa estrada. Sí, no es fácil en ninguna parte, ¿no? Muito obrigada a todos. Sí. Muito obrigada, Beatriz, a todos por la asistencia y bueno, particularmente a vosé por este hermoso espacio de encuentro que bueno, que hemos podido participar y con gusto pudimos realizar esta palestra que pudimos presentar hoy. Ótimo. Grande abraço a todos. Abraços, Chao, chao. Obrigada.